Olá, pessoal. Hoje eu vim trazer um tema que é muito especial para mim, que vem transformando a minha vida desde que eu iniciei essa jornada de expansão e cura, que é a ayahuasca. Eu sou suspeita para falar dessa medicina, porque essa medicina transformou minha vida completamente desde que eu iniciei essa jornada. E eu acredito que nesse momento que a gente está da humanidade, principalmente no pós-pandemia, onde vem acontecendo um despertar em massa, um movimento muito grande de pessoas buscando por respostas, buscando por autocura, por expansão da consciência. E eu acho que trazer esse tema aqui para o canal hoje é muito importante, porque essa medicina, ela é uma facilitadora, ela é um portal que realmente pode te ajudar muito nessa caminhada. E é por isso que eu quero trazer esse vídeo aqui falando um pouco das minhas experiências, de como que vem sendo aí esse meu processo aí de mais de 5 anos em contato com essa medicina sagrada. Então, assim, cada ritual tem uma experiência única, você vai aprender algo diferente, e geralmente os rituais eles têm algum tema específico, isso eu acho bem interessante. Nós já participamos aí de pelo menos uns 5 rituais de temas diferentes, e cada tema ele vai te auxiliar no seu processo ali de desenvolvimento, de entendimento espiritual. Então, nós já participamos de um ritual que chama Árvore da Vida, o outro que chama Reprogramação Mental, outros que eram relacionados a Chama Violeta, enfim, entre vários outros. Eu não vou me lembrar aqui ao certo o nome de cada um, mas geralmente os rituais têm um nome. Não necessariamente você vai conseguir, por exemplo, no Árvore da Vida, não necessariamente você vai trabalhar esse processo, mas o tema do ritual ele acaba induzindo um pouco o que você quer trabalhar dentro de si. E o que eu acho muito interessante com relação à medicina é que ela não vai te mostrar o que você quer ver, ela vai te mostrar o que você precisa ver. E é por isso que eu vejo que essa medicina ela é tão importante, ela é tão viva, principalmente nos dias de hoje, em que a gente está sendo bombardeado por tantas informações, está tendo esse movimento tão grande de despertar e muitas pessoas não sabem nem por onde começar. Às vezes as pessoas não sabem nem as perguntas que elas precisam fazer para si mesmo para poder iniciar um processo de autoconhecimento. E essa medicina, ela é uma facilitadora, uma professora assim inteligentíssima, que vai te mostrar exatamente o que você precisa mudar. E quando eu falo que ela mostra o que a gente precisa mudar, é de forma literal mesmo. Ela te mostra tudo ali, quando você está de olho fechado no processo ali do ritual, e o filme da sua vida tá passando. Já revivi inúmeras histórias, assim, sabe, de quando eu era criança, do meu passado, da minha família. E aí vai passando aquela história, assim, aquele filme da sua vida. Então você sente muito amor, você vê as pessoas que você ama, você sente uma gratidão, assim, pela vida tão absurda que te faz, assim, entender o porquê que você tá ali, sabe? Porque muitas vezes a gente vive tão no automático, um dia a dia, nesse nosso dia a dia, que a gente tá só, sabe, só vivendo ali dentro daquela roda do hamster, sem sair para nada, só, né, acordando, trabalhando, dormindo e vivendo esse ciclo vicioso, e a gente não tem tempo, a gente não para dar valor nas pequenas coisas, no simples, sabe? E falando um pouco do ritual em si, né? A partir do momento que você entra na força ali da medicina, que você sente a medicina agindo no seu organismo, é incrível porque você começa a se conectar muito com tudo. Você se conecta totalmente com o presente ali, né? Então, eu me lembro que, assim, pelo menos nas primeiras vezes em que eu consagrei, principalmente a primeira vez, né, que eu tava bastante nervosa, é, com medo também, eu tava com muita dificuldade, assim, de estar presente ali no lugar, né? Para começar, que naquela época eu nem entendia o que que era estar presente, eu nem entendia nada sobre o que era sentir o presente, de fato. Era uma coisa, assim, muito abstrata para mim. Então, eu tava sempre muito ansiosa ali, eu tava num processo de ansiedade muito grande quando eu fui iniciar o meu primeiro ritual. E, e quando a medicina começou realmente a agir no meu corpo, né, que a gente começa a sentir a força, foi algo assim tão incrível, tão poderoso, porque eu senti o meu corpo assim completamente leve. Essa leveza de não sentir o peso do meu corpo me deixou
tão aberta para eu poder mergulhar realmente no que a medicina queria me mostrar. E aí, conforme a força foi acontecendo, você começa a sentir as pessoas que estão ali em volta, a energia do lugar, você começa a se observar. Eu lembro que eu comecei a me observar muito, assim, pequenos detalhes, sabe? Do meu corpo, até que eu realmente consegui me desligar e comecei a deixar a medicina agir, assim, sobre mim. E quando a medicina começou a agir, aí foi o momento, assim, da minha ruptura mesmo. Aí foi onde tudo se transformou, onde foi um processo, assim, infinito. E aquilo eu comecei a me sentir parte do todo, eu sentia que as minhas pernas se entrelaçavam com o chão e se formavam raízes. Eu sentia o infinito dentro de mim. Era, de fato, eu entendendo ali, eu integrando que eu fazia parte do todo, né? Por isso que hoje a gente ouve muito falar, somos todos um. Mas o que é sermos todos um? Sermos todos um é a gente entender que a gente é o infinito inteiro, né? Que nós somos todos parte de um único ser, que é a fonte criadora. E conforme eu fui entrando naquele processo, eu fui revivendo tantas coisas, positivas, negativas, e às vezes vem imagens também até relacionadas a coisas que você nem sabe o que que é, e depois de um tempo que eu fui entendendo um pouco mais que aquilo tinha a ver com coisas que nem fazia parte dessa minha vida em si, de vidas passadas, mas você vai revivendo tudo aquilo, vai sentindo aquelas emoções ali de uma forma muito, muito profunda. Então, assim, não é só você estar assistindo o filme da sua vida, você está revivendo aquilo de fato. Então, para quem já ouviu falar um pouquinho mais sobre regressão, né, com sessões de terapia, aquilo é como se você estivesse revivendo ali um processo de 10 regressões em um único ritual. Então é muito intenso, é muito profundo. A medicina ela vai te mostrando ali os processos, ela vai passando por cada etapa da sua vida, cada acontecimento que foram os principais acontecimentos, né, que despertaram em você algum gatilho. Então é ali que você começa a entender o quanto você tem a aprender com aquela medicina. Então ela começou a me mostrar sobre os meus traumas, sobre crenças limitantes que eu tinha, que eu nem sabia que eu tinha. Eu sempre fui uma pessoa muito negativa, por incrível que pareça, assim, uma coisa que estava intrínseca dentro de mim e eu nem sabia da onde vinha. E eu lembro que até meus amigos sempre brincavam, né? Chamava, tipo, que eu vinha sempre com um conto muito, muito doido, assim, negativo, achando que sempre ia dar alguma coisa errada no meu dia a dia. E eu não sei, eu tinha isso intrínseco dentro de mim, eu acho que vem muito da minha família também, a minha mãe, a minha avó sempre foram pessoas com muito medo, assim, das coisas, e passou esse medo para mim, e eu sempre tive essa negatividade muito grande dentro de mim, e essa negatividade, ela me despertou crenças limitantes muito, muito profundas, que me limitava de conseguir atingir muitos objetivos na minha vida, porque eu achava que eu não era capaz, porque eu tinha medo de me expor, eu tinha medo de falar, eu tinha medo do julgamento. Então, tudo aquilo foi sendo mostrado ali no processo, né, do ritual. E eu comecei a ver ali o meu ego, o quanto eu era uma pessoa orgulhosa, o quanto que eu era uma pessoa que eu precisava baixar um pouco a bola muitas vezes, porque eu achava que eu tinha a verdade sobre tudo, que eu sabia tudo, que eu não precisava conhecer mais nada. Então eu me sentia ali num processo de vulnerabilidade tão grande que depois que eu fui entender que aquilo é o que a gente chama de dissolução do ego, quando a medicina ela vai entrando na sua corrente sanguínea, ela vai dissolvendo o seu ego, porque ela vai atingindo as profundezas de todos os campos do seu DNA. Ela vai ativando ali a nossa glândula pineal, ela vai descalcificando aí o nosso centro, né, de conexão divina, e isso vai mostrando pra gente tudo que a gente precisa mudar. E foi assim um divisor de águas para mim, porque muitas das coisas que eu vi ali através das medicinas eram coisas que no meu dia a dia, com os pensamentos limitados que eu tinha, sabe, eu nunca ia enxergar. Eu não enxergava os meus erros, eu sempre achava que o outro era o culpado, eu sempre estava muito num vitimismo, eu não tinha responsabilidade, autorresponsabilidade sobre os meus problemas, eu sempre achava que a vida era injusta comigo, que alguém tinha sido injusto comigo, ou que eu não tinha conquistado alguma coisa porque, eu não tive oportunidade, ai, coitada de mim. Eu tinha esse sentimento de
de não enxergar a minha autorresponsabilidade sobre as coisas. E dentro dos rituais, eu fui enxergando ali em cada processo que eu vivia, o quanto eu era a única responsável por tudo. Porque eu tinha total ferramenta para cocriar a minha realidade. Então a medicina ela vai te mostrando isso. Ela te mostra o quanto você tem o poder. Ela te devolve o poder, né? Porque a gente está aqui nesse plano espiritual da 3D adormecido, né? A gente esquece o porquê nós viemos para cá. A gente esquece qual que é o nosso real poder, como que a gente trabalha com os nossos outros sentidos, né? De intuição. De telepatia, a gente não sabe, não é que a gente não sabe, a gente esqueceu, né? Esse processo da Matrix que a gente vive aqui, ele fez isso propositalmente. E é muito interessante isso, porque conforme você vai acessando esses outros níveis do seu DNA, você vai enxergando uma verdade que no seu dia a dia você não enxerga, porque ela é escondida. E essa Matrix que controla a gente, ela fez isso de uma forma tão bem feita que até quando você tenta desbloquear esses processos, através dessas medicinas de cura, ela vai te bloqueando. É como se tivessem ali uns vírus que vão aparecendo ali no seu momento do seu processo de ritual, que vai tentando boicotar o seu processo de expansão. Então, por muitas vezes, vários rituais eu tive esses processos que, falando de forma bem aberta aqui para vocês, quando você está entrando no seu processo espiritual, você não vai ver só luz. Você vai ver muitas sombras, você vai. Eu digo que primeiro a gente passa pelo vale das sombras para depois a gente conseguir acessar essa luz. Só que para a gente acessar essa luz, a gente tem que passar por esse túnel, né, das sombras. E esse túnel, ele é pesado. Ele é algo assim que é difícil da gente conseguir lidar. Então você vai passar por situações ali no seu processo que você vai ver entidades negativas, sombras, você vai ouvir vozes às vezes, você vai até mesmo ter algumas visões meio sexuais relacionadas a entidades, a seres, você não consegue ver muito bem, parece que fica tudo uma névoa, assim. E isso, com o tempo, no começo eu não entendia o que era aquilo, mas com o tempo, depois de muito estudo com os rituais, de muita prática sobre tudo que eu vinha integrando na minha vida, eu fui começando a entender mais o que eram, né, essas imagens, eu estava ali indo buscar cura, por que apareciam essas coisas negativas? E eu fui entender que realmente isso são bloqueios que a própria Matrix coloca, para que a gente não consiga acessar a verdade. E esses insights negativos que vão acontecendo, eles são colocados de propósito, porque esse sistema, ele se alimenta da nossa energia negativa, né? Então, quando a gente começa a trabalhar esse processo de despertar, quando a gente vai num ritual, a gente está ativando ali todos os nossos chakras, alinhando os nossos chakras, ativando a nossa energia da Kundalini, que é a nossa energia sexual. E essa energia é a nossa energia vital. E esses seres malignos que dominam esse mundo, eles se alimentam justamente dessa energia. Então, por isso que eles tentam sabotar o nosso processo, colocando ali um monte de sujeira no nosso processo antes da gente conseguir, de fato, ver a parte positiva. Então, a gente precisa realmente ter muito controle ali do nosso ritual, de realmente controlar nossa respiração, controlar nossos pensamentos, e ali, mais do que tudo, a gente percebe o quanto a gente tem total controle sobre nós. Porque se a gente consegue passar por esses pensamentos negativos, por esse lado sombra, e começa a entrar na luz para a gente realmente atravessar esse portal negativo e buscar os insights que a gente realmente precisa ter para expansão, é assim, é uma ferramenta absurda para você começar a trabalhar o seu autocontrole, né? E você começar a sair desse plano maligno de sabotamento que essa Matrix coloca pra gente. Então, assim, trabalhar esse nosso realinhamento, trabalhar a nossa energia da Kundalini, trabalhar o nosso sagrado feminino, o nosso sagrado masculino, porque tudo tem que estar equilibrado, né? É um yin yang, precisa estar equilibrado para que a gente consiga ter a nossa energia vital totalmente restaurada, revigorada. E as medicinas, elas estão aí justamente para nos auxiliar nesse processo de autocura. Então,
é muito, assim, profundo esse processo da ayahuasca, porque quando você mergulha nesse processo de autoconhecimento, você tem que passar por muita coisa até você acessar é, a verdade que você quer, né? Para você conseguir acessar todas as informações que você precisa para desbloquear os seus traumas, medos, tudo isso que te afeta de forma negativa, para que você possa de fato começar a expandir. Porque a gente só começa num processo de expansão da consciência a partir do momento que a gente se autoconhece. Se a gente nem conhece, a gente nem sabe que a gente é o todo. Se a gente não sabe que a gente tem um cosmo dentro da gente, que a gente tem a fonte criadora dentro de nós mesmos, né? Se a gente ainda continua buscando um Deus externo, achando que Deus está no céu, que existe um bom velhinho sentado numa cadeira esperando ali as pessoas que vão fazer a passagem. Enfim, se a gente ainda tem esse pensamento, que é o que a Matrix impõe pra gente acreditar, né, que existe um Deus externo e que o Deus não habita dentro da gente, fica muito difícil da gente entender o nosso processo de expansão. Então, entender por onde começa esse fundamento básico de entender que nós somos deuses, nós somos criadores da nossa própria realidade, que a manifestação ela vem da prática da gente entender que a gente pode cocriar tudo que a gente quiser, porque nós somos criadores de tudo. Nós somos deuses integrados. E eu demorei tempos para conseguir entender, para conseguir assimilar tudo isso dentro de mim. E eu venho estudando muito sobre todas essas coisas que eu tô compartilhando aqui com vocês, porque eu acho que não só ler, buscar, pesquisar, enfim, você tem que viver isso na prática. Então, todo esse meu percurso aí dentro desses 8 anos que eu já venho integrando esse meu processo de expansão, antes mesmo da ayahuasca, eles são extremamente importantes para que eu entendesse o que está acontecendo de fato hoje na humanidade. E cada processo vai ser único, assim, cada ritual, cada vivência que a gente tem é única. E só que assim, para a gente realmente entender isso, a gente tem que estar aberto. Então, eu acho que o mais importante, se você está sentindo esse chamado para ir consagrar ayahuasca ou qualquer outro enteógeno, eu acho que as perguntas mais importantes que você precisa fazer é: eu estou disposto a ver a verdade? Eu estou disposto a fazer as mudanças que a ayahuasca vai me mostrar? Eu estou disposto a sair da minha zona de conforto? Eu quero isso para minha vida? Né? Eu estou disposto a seguir um caminho talvez diferente do que eu sigo hoje, porque a medicina vai me ampliar todos os meus horizontes, tudo que eu acredito. Eu estou disposto a entender que talvez tudo que eu sei possa cair por terra. Quando a gente tem contato com essa medicina, a gente pode desbloquear informações que a gente nem imagina, né? Antes de eu consagrar ayahuasca, eu não tinha noção, eu nem imaginava tudo isso que eu vivo hoje, que eu sei hoje, que eu venho estudando, e cada vez que eu estudo, quanto mais eu busco informação, mais eu sei que eu não sei, que eu preciso buscar mais e mais, mas só o fato dela ter me despertado, me instigado, sabe, a querer saber mais, a querer cada vez mais aprofundar na verdade, na nossa história, entender que realmente existe uma infinidade de coisas que a gente não tem nem ideia que existe, né? Então, hoje, sabendo que a gente está passando por um processo de transição planetária, e a gente entendendo isso, né? Porque hoje a gente abre a internet, tá tudo integrado, tudo está sendo falado, a gente ouve o tempo inteiro as pessoas falando sobre despertar da consciência, sobre expansão, sobre meditação, yoga, sobre a importância da gente cuidar da nossa espiritualidade. Até anos atrás a gente não sabia nem o que era espiritualidade, né? A gente achava que religião era espiritualidade, e é uma coisa totalmente oposta à outra, né? Então, eu acho que as medicinas, elas realmente vão facilitar muito esse processo de despertar, porque muitas vezes a gente se sente perdido, a gente realmente não sabe fazer as perguntas certas para encontrar as respostas certas. E encontrar as respostas certas
dentro de nós, sem a gente nem ao menos nos conhecer, fica muito difícil. E uma das coisas que a ayahuasca me ensinou, assim, foi que eu precisava me reconectar com o meu poder. Eu precisava me reconectar comigo mesma, mostrar ao mundo o que eu vim fazer, sabe? Pegar o meu lugar no mundo, realmente. Sair daquele posicionamento de NPC, porque a verdade é que a gente acha que a gente joga esse jogo da Matrix, né? Hoje em dia se fala tanto de Matrix, você abre o Instagram, aprenda como sair da Matrix. A verdade é que muitas pessoas nem estão jogando na Matrix. Essa é a verdade. Então, eu era uma dessas pessoas, que eu nem fazia parte, eu tava ali completamente como NPC, assim como a maioria das pessoas. Então a ayahuasca, ela me ensinou a enxergar formas de realmente entrar no jogo, como lidar com esse jogo. Eu acho que esse é o ponto principal, é a gente entender como a gente entra na Matrix e joga esse jogo, porque esse jogo da 3D, esse jogo que a gente vive hoje, a gente precisa aprender a lidar com ele, porque enquanto a gente for NPC, estão jogando com o nosso jogo, estão jogando com a nossa vida. Que é isso que é feito hoje, né? Isso que o governo, que as religiões, que toda essa limitação que a gente tem em volta da gente faz com que a gente fique segregado, que a gente não enxergue, né? Só que agora tá mudando. Agora tudo isso tá mudando. A gente não tem mais essa, tipo, eu não enxergo, eu não sei, eu não quero saber. É só você querer pesquisar, é só você querer buscar. Então, a partir do momento que eu comecei a consagrar ayahuasca, ela me deu essas ferramentas para eu querer questionar mais. Então, eu passei a entender que a religião, ela mente, ela faz com que a gente fique limitado, ela impõe medo, ela quer que a gente fique ali totalmente no temor, né? Que nós temamos a Deus, porque a gente tem que temer a Deus. Mas será que a gente já parou para pensar o que é temer a Deus? Porque se temer, né? Quando eu uso esse verbo temer, geralmente eu uso numa situação de medo, eu tenho que ter medo de Deus. Isso não faz sentido na minha cabeça. Então, quando eu comecei a entender isso, que a gente não tem que ter medo de Deus. Como que eu vou ter medo de Deus, né? Se Deus é grandioso, se essa fonte criadora ela é magnífica, perfeita, como que eu vou ter medo dela? E a partir do momento que você entende que você é a própria fonte, que você é Deus, né? Que nós todos somos deuses, o nosso próprio mestre Jesus disse muito claramente isso pra gente. Disse que somos deuses e co-criadores da nossa própria realidade. Então, quando eu entendi isso, que eu entendi que Jesus veio aqui não para formar novos cristãos, mas para formar novos cristos. Quando Buda veio aqui para a Terra, ele não veio para formar budistas, uma religião budista, mas para formar novos Budas. Então, quando eu entendi isso, eu integrei isso dentro de mim, eu entendi que eu preciso desenvolver essa consciência crística dentro de mim e eu preciso tomar as rédeas da minha própria vida, elevando a minha vibração, mudando os meus hábitos, curando os meus traumas, os meus medos, sabe? Acreditando na fonte que habita dentro de mim, acreditando no meu eu superior, naquela voz da minha consciência que fica falando comigo o tempo inteiro. Todo mundo tem a voz da consciência dentro de si. Qual é a voz da consciência que está falando com você? Como essa voz te trata? Como essa voz vem conversando com você? Com que tom você tem ouvido a sua voz conversar com você? Então, assim, eu lembro que eu sempre fui muito dura comigo mesma. A minha voz interna, ela ficava me dando dura, ela ficava me punindo o tempo inteiro. E conforme eu fui expandindo, eu comecei a conseguir transformar essa voz interior na minha melhor amiga, sabe? A ouvir ela com muito mais delicadeza, porque ela é a minha intuição, ela é meu sexto sentido. Então, a partir do momento que eu consegui enxergar isso, foi um transformador para mim, porque eu entendi que essa voz interna é a minha voz da consciência, é o meu interno, é o que eu preciso alinhar para que eu consiga viver nesse mundo material de uma forma inteira, de uma forma íntegra, que eu possa entender como funciona esse processo. Então, o que eu posso dizer é que os rituais, eles te transformam. A Madrecita, ela realmente te ensina todas as ferramentas que você precisa para você poder lidar melhor com tudo, para você entender melhor o todo. Você começa a enxergar muito além, né, dessa dimensão física, você consegue enxergar as outras dimensões, acessar novas linhas do tempo, enxergar outros seres,
né? Enxergar de verdade, saber que eles existem, né? Que nós temos uma infinidade de outros irmãos galácticos vivendo nessa atmosfera, vivendo aqui entre nós, inclusive, vivendo em outros planetas, vivendo intraterrenos, dentro dos mares. A gente está agora sendo bombardeado por informações a respeito de naves que estão aparecendo, de extraterrestres, e ainda tem pessoas que estão na negação. Ah, isso não existe. Ah, eu não acredito nisso. Não é mais sobre acreditar, é sobre saber, né? É a mesma coisa de quem fala que não acredita em Deus. Nesse Deus que está externo e nesse Deus que está sentado numa poltrona no céu esperando julgar os vivos e os mortos, eu também não acredito. Mas o que eu acredito e o que eu consegui integrar dentro de mim é que existe uma fonte criadora perfeita e que essa fonte faz com que eu consiga entender que todo o resto existe. Se eu existo, todo o resto existe. Então, dentro dos rituais, eu já tive inúmeras experiências. Já tive experiências com seres de frequência muito alta, já tive experiência com Nossa Senhora, com Jesus Cristo, com seres extradimensionais, com arcturianos, com naves. Isso tanto nos rituais como fora. Porque a medicina, ela vai te mostrar ali no ritual o que você deve fazer, quais são as melhores ferramentas para você poder tomar o controle da sua vida, mas ela não vai fazer por você. O que vai fazer por você é você mesmo no dia a dia. É você mesmo integrando todos esses ensinamentos. Então, se você realmente está disposto a aceitar essa verdade, a ir buscar a verdade, a sair dessa caixa, né, que a gente foi colocado, se você está sentindo esse chamado, realmente eu acredito que seja o momento de você buscar uma ferramenta de apoio, porque sozinho é mais difícil. Eu vejo assim, pela minha experiência, eu acho que para mim teria sido muito mais difícil entender, ou talvez eu nem tivesse entendido absolutamente nada do que está acontecendo agora, se eu não tivesse tido o auxílio das medicinas da floresta, dos psicodélicos. E sem dúvida, esses professores, eles estão aqui para nos ajudar nesse processo de transição planetária. Então, a mensagem que eu deixo para você hoje é essa. Você vai tomar as rédeas da sua própria vida, integrar o seu ser como todo, ou você vai continuar vivendo no automático, continuar deixando a sua vida te levar, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Até quando, né? Até quando que a gente vai permitir que o externo imponha o que a gente tem que fazer? Então faça esses questionamentos para você. E é esse o convite que eu te deixo hoje. Então, se você chegou aqui ao final desse vídeo, eu quero agradecer imensamente por você ter ficado até aqui. Quero dizer que foi um prazer compartilhar todas essas histórias, todas essas vivências. Aqui, tudo que eu falei não foi nem um terço de tudo que eu já vivi nesses quase 8 anos. Eu tenho muita coisa para compartilhar. Eu quero trazer outros vídeos falando um pouco mais sobre as outras medicinas. Quero falar um pouco sobre os psicodélicos também. Eu acho que é extremamente importante a gente entender o real papel dessas medicinas na nossa vida, tirar de vez essa ideia primitiva de que essas medicinas são drogas, porque elas não são. Isso também foi um processo do sistema para colocar a gente contra esses professores, contra essas medicinas, para que a gente não expanda, para que a gente não vá atrás da verdade. Então, acho que mais do que nunca já passou da hora da gente expandir, da gente se abrir para o novo e saber que essas medicinas podem sim serem facilitadoras para a gente encontrar o caminho da verdade, né? Porque é através do caminho da verdade que a gente encontra a libertação. Eu te convido, se você sentiu que esse vídeo tocou no seu coração, curta esse vídeo, compartilha com quem está precisando ouvir essa mensagem também. E eu queria muito que você deixasse aqui embaixo um comentário falando um pouco como que tem sido esse seu processo. Acho que todo mundo está sentindo esse processo da transição planetária. Eu quero muito ouvir de você como tem sido o seu processo, se você já teve alguma experiência com algum enteógeno, com algum psicodélico, e você conseguiu acessar o seu processo de despertar através dessas medicinas, coloca aqui embaixo como que foi a sua experiência. Vai ser um prazer ler o que você tem para dizer também. A gente juntos aqui, a gente vai criando essa comunidade, essa troca. Eu acho que isso é extremamente importante. Gratidão por ter assistido esse vídeo e vamos juntos, expandindo com consciência. Namastê.